Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Camisola 10. Hoje temos como convidado no nosso Camisola 10 o Sérgio Macedo, que é analista de futsal e treinador de guarda-redes. Teremos como tema de hoje a análise no futsal, um tema bastante importante na modalidade. Mas antes de irmos ao encontro do nosso convidado, dizer-vos que podem deixar as vossas perguntas no chat desta emissão, que serão colocadas no final do programa ao nosso convidado, bem como todos os vossos comentários também no nosso chat desta nossa transmissão. Pode também contribuir e ajudar o nosso canal no ticker que está a passar em cima no seu ecrã, pelas diversas formas, por MBWay, com o número 967150599, pelo nosso Patreon, no seguinte link, ou por IBAN. Toda a nossa equipa agradece e faremos referência à vossa contribuição na nossa página. Faça também um like na nossa página para quem ainda não fez e subscreva também o nosso canal no YouTube. Agradecer ao nosso parceiro Strike Portugal pela confiança em divulgar a sua marca e o seu produto no nosso canal. Uma empresa 100% marca portuguesa de criação e fabrico de equipamentos desportivos e outros acessórios de desporto. De igual modo, também a Legend Hot Dog, com os seus melhores hot dogs da linha de Cascais, o nosso enorme obrigado. Se quer divulgar e publicitar a sua marca ou o seu produto no nosso canal, então contacte-nos e daremos todas as informações necessárias. Saudar a todos os que estão aí desse lado e que vão ficar na nossa companhia durante todo o nosso programa. Hoje não temos o habitual comentador, o Ruben Cerqueira, devido a um imprevisto de última hora que o impossibilitou de estar hoje aqui connosco. O que é pena, mas vamos prosseguindo da mesma com o nosso programa, apresentando desde já o nosso convidado, onde teremos mais um momento único W Sports e que todos vão ter a oportunidade de ficar a conhecer melhor o nosso convidado. Seu nome Sérgio Daniel Silva Leal Macedo, tem 33 anos, natural da cidade do Porto, especializado na observação e análise de jogo da modalidade de futsal. No seu extenso currículo desportivo passou por diversos clubes, Balio Futsal no Distrital, Invicta Futsal, Póvoa Futsal na primeira divisão nacional, na altura, Gondomar Distrital, 3 épocas no futsal Azemais, também clube da primeira divisão nacional. Ao serviço do Invicta Futsal, trabalhou como treinador de guarda-redes e também como coordenador da escolinha de futsal, os Mini Cracks. Na sua passagem pelo futsal Azemais, não cumpriu a terceira época por motivos profissionais e mudança de residência para Barcelos, onde teve de terminar a ligação ao clube e onde nos está a ligar diretamente de Barcelos. Quanto a troféus conquistados, obteve 2 taças de honra da Associação Futebol de Aveiro pelo Futsal Azemais. Boa noite, Sérgio, bem-vindo à W Sports, agradeço a tua presença no nosso programa, o Camisola 10, começando por te perguntar quem é o Sérgio Macedo. Boa noite, Luís. Desde já, obrigado pelo convite, tanto a ti como à W Sports. É um prazer estar aqui a falar contigo. Relativamente à pergunta que colocaste, a definição que eu tenho é que sou um apaixonado pela modalidade de futsal. Passo horas e horas a ver jogos, a falar sobre futsal e a estudar mais sobre a modalidade e em aquilo que podemos melhorar. Penso que isso é o que me define neste momento. Só mudando aqui o painel, já está. Este programa, o Camisola 10, tem no seu número 10. O que te diz esta camisola número 10? É para os mágicos? Os jogadores? Exatamente. Exatamente. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, desde sempre, né? Desde que comecei a falar ou desde pequeno sobre o futebol ou sobre o futsal ou até mesmo outras modalidades, por norma, o camisola 10 era atribuído ao mágico ou aquele que era considerado o jogador principal da equipa e mediático, assim dizendo. Tu nunca vestiste essa camisola? Não. Nem num jogo de amigos? No jogo de amigos acho que sim. No jogo de amigos acho que cheguei a usar a camisola, mas a nível de competitivo ou de federativo, penso que não. Penso que nunca cheguei a utilizar esse número.
E qual era o teu preferido com esse número? No futsal e também já agora também no futebol? No futsal, atualmente, e que ainda utilizava mais recente, era o Ricardinho. Sem dúvida que é um fora de série, é considerado um dos melhores jogadores do mundo. É o mágico, não é? Sim, é considerado um verdadeiro mágico e lá está, atribuem-lhe bem a camisola número 10. A nível do futebol, número 10, na altura, assim que me recordo, eu não sei se o Ronaldinho Gaúcho chegou a jogar com o número 10. Eu penso que sim. Por acaso acho que sim, e acho que era um jogador que me enchia as medidas a vê-lo jogar. E talvez votasse nesse para ser o camisola 10 a nível de futebol. Passando à frente e agora falando deste nosso, nesta nossa realidade, na nossa situação que estamos, de que forma é que este vírus prejudicou também o teu trabalho, o que tens feito e se continuas hoje com o tema, a análise do futsal, se continuas também a analisar jogos e como? Pois é, assim, a nível de esta situação que nós estamos a viver atualmente, atrapalhou muito o meu trabalho e o do Manel Almeida, que é o treinador com quem eu trabalho na Associação de Futebol de Viana do Castelo, porque nós assumimos o cargo em outubro e tínhamos já um determinado trajeto e determinados planos para esta época que acabaram por não ser concluídos. Veio-nos atrasar um bocado o trabalho que nós tínhamos planeado, mesmo uma das nossas funções seria promover o futsal na zona, no distrito de Viana do Castelo, e isso não pode acontecer porque foi tudo cancelado, não se pode utilizar os pavilhões, não se pode criar eventos com um determinado número de pessoas, e isso está-nos a atrasar muito em relação ao trabalho que nós estávamos a fazer. Significa que agora vamos ter uma paragem grande, ainda não há data para o início do nosso trabalho, o que também é mau, porque ideias nós temos, a nível do tempo agora permite-nos pensar mais, perder mais tempo se calhar a analisar determinadas situações que nós precisávamos de tempo e agora temos, não é, para o fazer, mas não temos datas nem nada definido que nos permita dizer, ok, vamos começar já, vamos já fazer isto, vamos já criar este evento. Pronto, e isso veio-nos alterar E bastante. também não há previsões, né? De nada, né? Fala-se muito Sim, na nova também, época, mas quando é que será? Não é? sim, fala-se muito, mesmo a nível da segunda divisão nacional de futsal, já se fala numa data em setembro, mas também ainda não é nada definido, ainda não é nada concreto, e mesmo assim ainda estamos dependentes de saber como é que as coisas vão correr até lá, como é que as pessoas a nível nacional se vão comportar, se realmente dá para se criar, para se começar realmente a competir ou não. Isto até porque, analisando bem, tendo este tempo todo, desde que a época foi cancelada, né, ou terminada, até começar uma nova época, é muito tempo que os jogadores ficam sem preparação física, sem poder competir. E isso vai originar a que, como se costuma dizer, criar duas pré-épocas para o início da própria competição. E esta situação tem-nos alterado bastante, por exemplo, a nível do trabalho de observação e análise, que às vezes podia fazer por um clube, é? Porque às vezes podem me convidar nesse sentido, também não tem sido feito porque também não há jogos. Aquilo que posso fazer muitas vezes é analisar um ou outro jogador porque um determinado clube precisa dessa análise para perceber se será uma boa contratação ou não, se realmente vale a pena. Pronto, para tentar, enquanto estamos parados e não há competição, trabalhar nesse sentido, mas neste momento não tem havido também muito trabalho dessa forma, não é? Pois é, normal, não é? Também está tudo Sim, é parado e normal. também o que podes fazer, se calhar, também é analisar jogos anteriores e dares, não sei, mais Sim, outro. Tens feito esse trabalho? sim, neste caso, o que eu tenho feito, nós, na Associação de Viana do Castelo, temos os sub-15 masculinos, os sub-17 masculinos e as sub-17 femininas.
Aquilo que neste tempo que tenho tido, o que eu tenho feito mais é analisado aquilo que nós realmente fizemos nestes vários escalões para preparar informação e matéria para apresentar, por exemplo, na próxima época. Isto é, há jogadores do Sub-17 que já subiram de escalão, agora quando começar a nova época, já não vão trabalhar, não é, connosco, mas essa informação que eu recolhi deles já dá para eu poder transmitir aos outros de acordo com as nossas ideias de jogo, o nosso modelo de jogo, explicar mais facilmente com matéria real do que aquilo que realmente aconteceu, para depois os mais novos ou os que entram novos perceberem as nossas ideias e como é que nós vamos trabalhar e de que forma é que vamos trabalhar. Pronto, isso é algo que eu tenho feito, uma vez que temos tido mais tempo, não é? E que não temos nada já pronta para... Lá está, como nós estamos no início, não há nada definido, então tenho aproveitado dessa forma a preparar a matéria para depois, quando realmente começar a nova época, poder mostrar... Arrancares depois em força também. Sim, exatamente, é mesmo isso. Hoje traz-nos aqui, e agradeço também, este teu tema que é importantíssimo, a análise no futsal, que em qualquer jogo certamente é usado e antes usado também pelos treinadores durante os jogos, não é verdade? Sim, exatamente. É assim, no futsal, se calhar nem tanto. No futebol 11, daquilo que eu tenho conhecimento, sim. Por exemplo... Mas no futsal já se começa a fazer também, não é? Sim, também já se faz. Mas que é Isto só é, nos principais clubes, os ditos grandes? sim, Ou em outros também, ou em todos os clubes da primeira divisão já fazem este trabalho? não, é assim, em todos os clubes da primeira divisão eu acredito que já se faça com muita seriedade o trabalho de análise e observação do adversário e também da própria equipa. Ou melhor, em relação àquilo que estavas a falar de, por exemplo, no intervalo, poder mostrar determinados momentos de jogo, por exemplo, do que aconteceu na primeira parte, isso aí acredito que ainda não chegamos a esse ponto. Dá para fazer, por exemplo, existe a aplicação que é o Video Observer, que permite o analista que está na bancada, por exemplo, fazer a recolha de dados, não é, do que está a acontecer durante o jogo, e se houver uma equipa que utilize isso, consegue mostrar os momentos de jogo da primeira parte no intervalo, sem problema nenhum, isso consegue, mas ainda é muito rara a equipa tanto na primeira como na segunda divisão nacional de futsal que tem essa possibilidade. Por norma, o nosso trabalho passa muito por... Mas isso devido a quê? Custos? Certamente Sim, essas sim, plataformas sim. têm algum custo, não é? Sim, exatamente. A maior parte dos clubes possivelmente não aposta nisso pelo custo, não é? Pela parte financeira. O que nós fazemos e o nosso método de trabalho, uma vez que nós não conseguimos fazer isso, não é? E que não temos essa possibilidade financeira, passa por filmarmos o jogo e, aliado a isso, por norma, ter uma folha de estatísticas que depois pode ser completada quando for feita a análise do vídeo do jogo. Por exemplo, quando vamos supor determinado jogador tem X passos feitos, mas esses passos 3 foram errados. Pronto, e mesmo no vídeo nós conseguimos completar essa informação, que é para depois, quando o treinador principal, por exemplo, quiser falar com a equipa, vamos supor no início da semana, sobre o jogo passado, consiga transmitir a informação com dados mais específicos, com informação mais concreta, que é para os jogadores também perceberem que existe informação que realmente foi feita e que não estamos a falar só porque sim. Muito bem, antes de partir para a próxima pergunta, só dizer aos nossos espectadores o nosso obrigado por estarem aí desse lado e que podem também deixar as vossas perguntas no nosso chat para serem colocadas depois ao Sérgio no final do programa e também darem o vosso comentário aqui também ao nosso programa e a este tema, a análise no futsal. Prosseguindo, quanto tempo, Sérgio, demoras a fazer uma análise de um adversário? É muito tempo. Por Muito tempo, exemplo, como assim? O que é que tu falas em muito tempo? Tu tens um muito tempo. adversário, imagina que tu tens um adversário na próxima semana, começas a trabalhar quando?
Normalmente eu Logo tento... tipo na segunda-feira, é isso? Não sei, só Sim, para ter aqui uma ideia. Eu não tenho ideia de qual é o tempo que se demora a fazer essa análise. pronto, o que eu tento... Podes explicar a mim e também a todos os espectadores que estão-nos a ver e os que vão certamente ver depois desta tua participação. Sim, claro. Neste caso, no meu método de trabalho, o que eu tento fazer é, na semana anterior, que nós vamos começar a treinar para determinado adversário, nessa semana anterior eu já começar a recolher informação sobre o adversário. Então trabalhas tipo 15 dias antes, é quase? E exatamente, esse é o meu objetivo. Não quer dizer que sempre consiga, lá está, porque como tenho a minha parte profissional, depois nem sempre me permite conseguir esse objetivo. Mas o que eu tento é isso. Para quê? Para que quando chega o início da semana de treinos desse adversário, a equipa técnica já tenha a informação toda de como é que deve treinar, porque é que deve utilizar determinados exercícios. Por exemplo, se for uma equipa que joga sobre muita pressão alta, né, que faz muita pressão sobre nós que somos o adversário, que tipo de exercícios é que eu vou fazer? E já sabemos que vai ser um exercício ligado à pressão alta que eu vou incluir no meu microciclo, não é? Semanal. Pronto, e é tudo dessa forma, isto é, eu tento sempre então 15 dias antes começar a recolher informação e a trabalhar a informação para depois apresentar à equipa técnica toda. E Nem apresentas sempre tipo depois, passado quase, apresentas tipo um dia ou dois antes do jogo? sim, Essa informação, aos jogadores. sim, para depois o treinador usar para os jogadores, não é? Sim, normalmente o que nós fazíamos, por Sim. exemplo, falando em referente ao futsal Azemais, era na segunda-feira, primeiro dia da semana e o primeiro treino da semana. Apresentávamos a análise em relação ao jogo que tinha decorrido no fim de semana. Por exemplo, falar sobre os erros, falar sobre situações que correram bem e que devemos continuar a trabalhar. Já lá vamos a esses aspectos todos também, daqui a mais à frente. Como também falar já sobre o adversário que nós vamos enfrentar no fim de semana. Pronto, isso era logo na segunda que começávamos já a criar informação ou a enviar informação para os jogadores. Depois, por norma, era à quarta-feira também, e depois é no próprio dia do jogo, que é feita também, normalmente nós, por exemplo, se fôssemos jogar fora, era no hotel que nós fazíamos a reunião com a equipa toda e verificámos os vídeos, a análise toda recolhida, falar sobre pontos-chave que eram essenciais para o jogo. Jogando em casa era a mesma situação, em vez de ser no hotel, seria já numa sala própria no pavilhão, onde depois também fazíamos essa conversa, essa reunião, lá está, com os vários tópicos que eram essenciais para o jogo que nós íamos jogar nesse dia. Pronto, e era muito por aí, percebes? Tentar ter sempre o máximo de informação pronta, sempre no início logo da semana, para depois a equipa técnica, principalmente, poder planear os treinos, na segunda-feira poder começar a passar informação aos jogadores, depois na quarta-feira continuar a passar essa informação e depois no próprio dia de jogo também continuar. E no dia de jogo é mais os pontos-chave de tudo o que nós trabalhamos durante a semana e do que é necessário estarmos focados no dia de jogo. Em Seria... resumo, muitas horas dedicadas. Sim, em relação à pergunta que tinhas feito, normalmente eu, por exemplo, recolhia numa média de 3 jogos, só do adversário, em que depois tinha que fazer os cortes das ações ou catalogar as determinadas ações, não é? Para depois ser mais fácil e estarmos mais organizados dentro da equipa técnica. E isso é assim, isso dependia do software que eu utilizasse, se dependia da tal plataforma que eu poderia ter, que eu, por exemplo, no Póvoa, quando cheguei ao Póvoa, não tinha que ser métodos de trabalhos meus, e aí demorava cerca de 3, 4 horas à vontade para fazer uma análise completa dos cortes de videoanálise, não é? Assim dizendo, do adversário,
e depois no futsal Azemais, em que já tinha outro tipo de possibilidades, em que já Isso, trabalhava desculpa, com desculpa, Sérgio, isso para um jogo, certo? Essas certo, 3 sim, mais ou 4 menos, horas de mais cortes ou menos, mais ou menos, normalmente era cerca de 2 horas e qual por cada jogo, para fazer cortes, mais ou menos. só para fazer Depois, cortes, atenção. sim, só para fazer cortes. Depois existia a parte em que eu tinha que juntar aquilo que queria, por exemplo, se fosse comportamentos ofensivos, juntava os comportamentos ofensivos todos num, criava logo um vídeo só sobre isso, depois pegava em todos os cantos ofensivos do adversário e também juntava um vídeo sobre isso, isto de forma a que depois a informação vá toda organizada, tanto para a nossa base de dados, a nível de equipa técnica, como também depois também é muito mais fácil para transmitir aos jogadores e explicar, atenção, agora vamos falar dos cantos, agora vamos falar, ou por exemplo, no início da semana eu vou só falar sobre determinada situação, só sobre o comportamento defensivo deles, por exemplo, e depois deixo para quarta-feira o resto da informação. Tudo depois dependia do que fosse decidido internamente na equipa técnica. Mas seria uma média disso. Depois, por exemplo, no Azemais, em que já tinham possibilidade de utilizar outro tipo de softwares e de plataformas, tornou-se um bocadinho mais rápido o meu trabalho, porque muita informação já vinha cortada, ok, pela parte da empresa que estava responsável por essa informação, mas depois existia sempre a mesma situação. Eu tinha que analisar o vídeo, tinha que perceber se era aquilo que nós queríamos, se não queríamos, fazer depois novamente a junção dos vídeos de acordo com as categorias selecionadas por nós, para depois, lá está, mostrar à equipa técnica e aos jogadores. Para quem pensa que o teu trabalho se faz numa hora ou duas, é impensável. Antes fosse. Há quem pensa assim, há quem pensa Ainda há quem assim, pense assim, não é? exatamente. Ou então quem me diga, eu fiz o scouting numa hora. Quando me dizem isso, das Não é duas bem uma, feito, não é? ou trabalham com um software muito rápido, e eu não conheço, ou então fizeram alguma coisa e metade da informação ficou pelo caminho. É isso mesmo. Falando dos softwares, já falaste um pouco. Que softwares ou aplicações utilizas no teu trabalho? Qual é Sim, a ferramenta que tu utilizas mais? Mais ou que utilizas mesmo no teu dia a sim, dia? neste caso, atualmente o iMovie é a minha ferramenta tipo top, que está no top principal, porque é onde eu depois faço os cortes, faço a Esse programa é um edição, quê? Um programa de edição e de cortes, é isso? sim, edição de vídeo, exatamente. Sim. Depois, lá está, Mas que dependendo do tira clube. desculpa, só para perceber, esse programa é de edição e de cortes, mas que tira alguns dados estatísticos também? Não, não, não. O Não? iMovie é Sim. só edição de vídeo e corte, não, Ok. não faz mais nada. A nível de recolha de dados, por exemplo, no Azemais eu utilizava o Instat, que é uma aplicação que agora a grande maioria dos clubes da primeira divisão nacional de futsal tem acesso, e aí nós sim, aí nós temos uma base de dados estatística, temos os jogos filmados na totalidade, ok? E depois podemos fazer os cortes das várias ações. Por exemplo, se eu quero saber só dos cantos, determinado adversário, eu quero saber os cantos ofensivos deles. Eu consigo fazer essa recolha. Então, depois o que é que eu fazia? Recolhia essa informação e depois através lá está, do iMovie, por exemplo, fazia depois a junção dos vídeos, fazia o corte de determinadas situações, porque nem tudo o que me aparece no vídeo é o que eu quero, ok? Porque tem que ser prática a informação que eu vou passar para o jogador. Não preciso de ver o jogador ir buscar a bola ou algo assim do género, isso é logo cortado. E pronto, e esse era o programa que eu depois também utilizava a nível onde fazia a recolha de dados a nível de estatísticos, para depois até termos acesso. Aquilo depois, ao final de cada jogo, era-nos enviado um relatório coletivo e individual, e essa informação, o que é que eu fazia? Pegava nessa informação e transmitia aos jogadores após o jogo, ou então logo no início da semana, que era para eles também terem uma ideia de como é que se comportaram a nível individual. A nível coletivo, pronto, o resultado já sabíamos, já se tinha falado sobre isso, mas depois, a nível individual,
nós passávamos a informação toda para os jogadores, para eles perceberem os passos errados, quanto tempo é que jogaram, pronto, toda a informação, nós éramos transparentes nesse sentido para mostrar ao jogador que era para ele também perceber quanto tempo é que jogou, que passo é que errou, em que zona do campo é que errou, e isso era tudo demonstrado lá. Depois, por exemplo, na primeira época que estive no Azeméis, ainda não existia ou melhor, ainda não se trabalhava com o Instat, ainda não se utilizava, e eu comecei a utilizar o Video Observer. E o Video Observer, sim, já nos dava para criar uma base de dados grande, em que eu visualizava os jogos, e ao tempo que estava a visualizar o jogo, estava a fazer a picagem da ação que estava a decorrer. Por exemplo, se era uma saída de pressão, se era um comportamento defensivo, se era um pontapé de linha lateral, por exemplo. Pronto, para depois, no final, conseguir ter uma base de dados, não é? Na mesma dava-nos um mapa de estatístico, como o Instat nos dá, mas demorava mais, porque era eu a fazer esse processo todo, e demorava muito mais. E depois também aconteceu situações em que, por exemplo, no caso do Póvoa, em que não havia estes softwares, ou melhor, o Video Server já havia, mas não havia possibilidades para utilizar, e então o trabalho era feito por mim, isto é, manualmente, isto é, visualizava os jogos que eu queria, apontava os minutos, por exemplo, no caderno, de acordo com a ação, e a partir daí depois fazia os determinados cortes e pronto, e depois juntava com a informação da folha de estatística. Atualmente já tenho umas folhas de estatística mais avançadas, com mais informação, com mais detalhe. É tipo uma matriz, não é? Sim, que na altura, de acordo com o que eu fui precisando, eu fui melhorando, não é, a folha, e em que já consigo perceber e apontar, sem precisar de software, por exemplo, sem precisar de software, eu utilizo isso, por exemplo, na associação, atualmente, que é perceber em que zona do campo é que foi feito o remate e em que zona da baliza é que calhou esse remate, se foi gol, se não foi. Depois tenho uma folha de cálculo que cria a percentagem de gols sofridos em determinados pontos da baliza. Isto porquê? Porque depois também a nível do trabalho de guarda-redes, do treinador de guarda-redes, também me vai ajudar a perceber em que percentagem de zona da baliza é que estamos a sofrer mais golos com determinado guarda-redes, e depois tentar perceber porquê, se tem a ver com a estatura, se tem a ver com o posicionamento, se tem a ver com determinadas situações, não é? Se, por exemplo, se for muito baixo, quer dizer que ele tem mais dificuldade em se deslocar para baixo. Pronto, isso depois permite-nos sempre, mesmo, estamos a falar dos guarda-redes, dos jogadores também se pode fazer o mesmo, mas que nos dá muita informação e que depois nós podemos trabalhar durante a semana e durante a época com o jogador. Aliás, em todas as zonas do recinto de jogo, não é? Sim, isso aí qualquer... Depois eu até utilizo uma zona que tenha o campo dividido em várias zonas, para depois definir melhor... Já lá vamos à frente a falar sobre isso também. Tenho aqui algumas perguntas sobre isso, também vais ter a oportunidade de explicar a todos. Que tipo de informação analisas? Que aspectos e que registros é que fazes? Sim, em cada jogo, em cada equipa, no adversário, o que é que tu tiras? Que informação é que analisas logo assim de primeiro, mais importante? Sim, eu normalmente tenho o meu método de trabalho e no meu método de trabalho, e que vou melhorando a cada época e também de acordo com os feedbacks que vou recebendo das equipas técnicas com quem vou trabalhando. Eu tenho a base que é definir logo o ofensivo e o defensivo. Dentro do ofensivo e do defensivo, as categorias são as mesmas, isto é o comportamento ofensivo, os cantos ofensivos, os pontapés de linhas lateral ofensivos, e neste caso que tipo de estratégia é que utilizam nessas situações, porque no futsal, quando existe a reposição lateral, por norma, numa determinada parte do campo, neste caso diríamos que é no nosso
meio campo ofensivo, utilizamos jogadas de estratégia, na grande maioria. Pronto, nesse caso é perceber que tipo de estratégia é que utilizam. Depois... Tudo conta, não é? Sim, tudo conta. Isto é, o que eu tento recolher é o máximo de informação do adversário nos vários momentos do jogo. Até os passos falhados ou os passos errados, não é? Sim, isso aí por acaso não, Não nem interessa. sempre, nem sempre nem sempre tenho tempo para fazer isso. É Ok. muito raro. Lá está. Através de algumas aplicações, tipo o Instat, consegue-se escolher esse tipo de informação, mas é uma informação que depois passa um bocadinho para a secundária, por causa do tempo que nós temos para fazer o trabalho e para apresentar depois aos jogadores essa informação toda. Se calhar se eu trabalhasse, por exemplo, vamos supor, 24 horas dedicado só ao futsal, aí possivelmente conseguiria recolher essa informação, trabalhar essa informação para depois filtrar e apresentar à equipa. Não é o meu caso. E então aí tenho que definir o que é importante logo e que é mesmo crucial estar presente na análise. Pronto, e depois é, por exemplo, perceber como é que a equipa se comporta quando eles jogam no guarda-redes avançado, por exemplo, perceber que tipo de jogadas é que eles fazem, se existe algum padrão, que será muito mais fácil depois para transmitir à equipa. As diversas manobras, não é? De cada equipa, não é? Sim, exatamente. É perceber que tipo de jogadas é que eles têm feito mais esta época. Depois, mesmo a nível dos cantos, que tipo de estratégia é que também estão a utilizar nos cantos, como é que posicionam os jogadores. Pronto, isso depois é tudo para nós e que podem ser alterados no próprio jogo, não é? Porque tanto como eu os estudo a eles também me estudam a mim. E pronto, mas é assim que eu tenho trabalhado e que tento. O objetivo é sempre recolher o máximo de informação possível das várias situações de jogo do adversário com quem eu vou jogar. Nunca te barraram para tirares alguma informação no adversário? Nunca te aconteceu? Não, isso por acaso não, nunca, por acaso nunca tive esse problema. Houve problemas, no início, houve uma altura que eu penso que, já não me recordo se foi na altura do Povo, mas que atualmente é assim, atualmente na Federação, principalmente na primeira divisão nacional, todos somos obrigados a partilhar as filmagens, ou neste caso a Federação atualmente o que é que faz? Filma o jogo, envia para o servidor e todos têm acesso, ok? E Todos assim os não há chatice. dirigentes, todos a quem pertence só ao clube, certo? Sim, todos os que pertencem à estrutura de cada clube que faz parte da primeira divisão nacional. Isso não está publicamente, não é? Sim, e Publicamente visível a todos os espectadores, não é? sim, não, isso está bloqueado através de um FTP e está num determinado servidor da Federação, em que depois, lá está, quem fizer parte da estrutura técnica do determinado clube consegue ter acesso, porque eles facultam essa informação logo no início da época. E então, desta forma, não há chatice no sentido de se tu não filmaste o jogo, podias-me facultar, isso não existe, porque atualmente cada um sabe de si e pode ir buscar o jogo que quiser. Ok? Na primeira divisão nacional acontece isso, atualmente. Uhum. Quando eu estive no Povo, não. Quando eu estive no Povo, na altura, o que nós fazíamos na primeira divisão era, tínhamos um grupo, na altura até era no Facebook, e em que estavam responsáveis, por exemplo, eu jogava em casa. Se eu jogava em casa, eu filmava o jogo e tinha a responsabilidade de partilhar o jogo depois no grupo, ok? Esse grupo era privado, lá está, entre os treinadores da primeira divisão, e assim sucessivamente, lá está, que depois houve sempre um ou outro que não cumpriu. E aí, claro que depois originam-se problemas e é como se eu não pudesse ir buscar a informação desse jogo, tivesse que andar a pedir a outro, percebes? E gerava-se uma situação que podia ser evitada, que é o que acontece atualmente e que possibilita que os clubes da primeira divisão consigam ir buscar a informação, seja de que jogo for. Todos Não, têm não há, acesso, não não há é? impedimento. Sim, assim também não há chatices. Todos Claro. têm acesso.
A informação até é facultada pela Federação. Quem quiser filmar o jogo também pode filmar, para além da filmagem da Federação, e pronto. E tem sido muito... Dessa forma, eu penso que está muito melhor e que é justo para todos. Durante uma análise que fazes de um jogo, como é que se desenrola desde o início até finalizares? Como é que se processa? Fazes por várias etapas cada análise? Sim, normalmente o que eu costumava fazer, e costumo... Tens um plano, não é? Sim, normalmente eu tenho já um método de trabalho próprio de como fazer a análise. No entanto, aquilo que eu tento fazer no início é entre a equipa técnica, definir, ok, para o adversário que nós vamos jogar, que tipo de situações é que é cruciais e que têm que lá estar. Ou que, por exemplo, existe algum jogador que tem que estar explícito, isto é, que tem que haver uma análise mais aprofundada. Pronto, e definíamos esses tópicos. A partir daí, depois começava a trabalhar. Por norma, o que eu fazia era recolher logo os 3 jogos. Normalmente, os 3 jogos eram os últimos 3 jogos que eles tinham jogado, ok? Ou então, se fosse na segunda volta, por vezes um dos 3 jogos era o que eles tinham jogado connosco na primeira volta. No sentido de perceber que tipo de estratégia é que poderiam ter adotado contra nós na primeira volta do campeonato. Pronto, seria muito, muito por aí. Depois, a partir daí, era fazer os cortes de ações, tentar perceber aquilo que seria essencial mostrar depois à equipa, para eles perceberem com vídeo, não é? Que é muito mais fácil do que às vezes nós no quadro a explicar, eles têm uma determinada ideia ou uma determinada visão, e se realmente depois transportarmos em vídeo, penso que é muito mais fácil e muito mais perceptível para o jogador compreender aquilo que nós estamos a falar. E a partir daí, depois era fazer apontamentos a nível de relatório, mas o relatório era mais para nós, equipa técnica, internamente ficarmos com esse registro ou com essas anotações. Para os jogadores seria mais à base do vídeo e lá está, e depois o treino que era preparado em função da análise que se tinha feito sobre o adversário. Seria mais por aí. Muito bem. Como é que essa informação depois é passada para a equipa sobre o adversário? Sim, não, Para a aquilo que equipa nós ou para o fazíamos era, treinador, não é? Tu dás essa informação depois, facultas ao treinador, não sim, é? primeiro é sempre para a equipa técnica. Neste caso, neste caso, uma das coisas que eu tinha sempre cuidado era todos os elementos que pertencessem à equipa técnica tinham que receber essa informação. Muitas vezes até o próprio fisioterapeuta, que eu considero que faz parte da equipa técnica, também recebe essa informação, porque convém perceber também o que é que se passa, mesmo que possa às vezes não perceber a nível técnico do futsal, não é? Mas que perceba aquilo que se está a passar no clube, com os jogadores, até porque, por Nunca é exemplo, demais informação, não é? sim, não quero mais, e já me aconteceu na altura, por exemplo, um determinado jogador lesiona-se e eu tenho o vídeo, eu envio o vídeo para o fisioterapeuta porque é muito mais fácil ele perceber como é que o jogador se lesionou, vendo o vídeo, do que às vezes o jogador lhe estar a explicar como é que as coisas aconteceram. Isto é, Ele ali ao pormenor vai ver como é que ele fez a sua lesão, sim, não é? sim, e na minha opinião isso ajuda o fisioterapeuta ou quem estiver no departamento médico a perceber o que é que realmente aconteceu, porque o jogador explica nem mesmo o que é que aconteceu, ok, mas se for aliado ao vídeo, eu acho que é muito mais fácil depois para o departamento médico perceber como é que as coisas funcionaram e se calhar até dar logo um tratamento mais adequado, logo muito mais rápido, por exemplo. E pronto, um dos cuidados que eu tinha no envio da informação sobre o adversário era para todos os elementos de equipa técnica, porque assim toda a gente estava a par. Desde o treinador de guarda-redes, desde o treinador adjunto, o treinador principal, depois fisioterapeuta, toda essa informação era sempre enviada para todos os elementos. E depois,
o que nós fazíamos era mais a nível depois já treinador e treinador adjunto, era através dessa informação que eu enviei, planear os treinos da semana, perceber que tipo de exercícios é que tínhamos que adotar durante a semana. Depois, a nível dos jogadores, a informação era passada dessa forma, era sobre o treino e depois aliada aos vídeos que nós falávamos na reunião ou de segunda-feira ou de quarta-feira e depois no dia do jogo. Seria muito dessa forma que nós passávamos a informação. Muito bem. No caso de analisares um adversário, analisas ao vivo ou através de vídeo? Pronto, é assim, Vais ao quando eu local estive, mesmo? sim, quando eu estava, por exemplo, no Azemais, na primeira divisão, dependia, havia jogos que o adversário calhava no mesmo dia que nós. E isso, então, a única forma que eu tinha era depois, através do vídeo, poder fazer essa análise. Se jogassem no dia a seguir e se fosse perto da minha zona de residência, ou pelo menos que não fosse muito distante, eu fazia questão de poder ir analisar o jogo localmente e ver, apesar que depois via na mesma em vídeo. Mas fazia essa questão. Desculpa, Sérgio, era impensável tu que estás no Norte ires analisar uma equipa do Algarve, Sim, isso não aí é? era impossível. Aconteceu. Impossível não é, é uma questão de custos, não é? Sim, exatamente. Aconteceu-me ir analisar a Lisboa. Isso aconteceu. De Mas também propósito? foi. Sim, mas foi pontualmente, percebes? Não era nada de regular, mas pontualmente aconteceu-me aproveitar e ir ver o jogo então a Lisboa. Isso já me aconteceu. Por exemplo, depois, quando estava no Distrital, por exemplo, na altura, quando estive no Gondomar, a equipa técnica era o Jorge Alves, que era o treinador principal, depois eu estava como adjunto e o Pedro Cunha estava como responsável pelos guarda-redes, que na altura também era o nosso preparador físico. E nós trabalhávamos muito essa análise do adversário. Normalmente no Distrital o principal foco era a nossa equipa, analisar a nossa equipa, porque não havia meios para, como se tem na primeira divisão, para ir buscar os jogos das outras equipas, e era tudo mais difícil a comunicação com os clubes adversários nesse sentido. E lá está, o que nós fazíamos era, como era a Distrital do Porto, nós conseguíamos muitas vezes ir ver o determinado adversário porque ficava tudo ali no distrito, percebes? Permitia-nos fazer a viagem. Às vezes chegou a acontecer, por exemplo, nós jogávamos determinado jogo, acabava o nosso jogo, mas o nosso adversário da jornada seguinte jogava, vamos supor, a 20 km ou a 10 15 km de onde nós estávamos, nós íamos ver, dependendo, lá está, também do horário, desses fatores todos, mas permitia-nos fazer esse trabalho e analisar. Aí no Distrital analisava muito mais localmente do que por vídeo. Porque era tudo também mais perto ao pé de ti, não é? Sim, era muito mais perto, as locações eram muito mais fáceis de fazer. A nível dos horários também, muitas vezes também tínhamos sorte porque o adversário com quem a gente ia jogar permitia nós deslocarmos lá. Pronto, e era muito mais fácil. Na primeira divisão, a grande maioria dos jogos são disputados ao sábado e depois pode haver um outro jogo que é ao domingo. E o que acontecia era que, por exemplo, quase todos os jogos eram ao sábado e às vezes só havia um ao domingo, e esse ao domingo não era o nosso adversário das duas próximas jornadas, por exemplo, então não valia a pena podia ver em vídeo, percebes? Não precisava de estar a gastar, a ter custos para poder analisar o adversário fora. Uh, para, Seria, ti, para ti é mais fácil trabalhar no Distrital do que no Nacional. é mais Tens fácil mais a nível trabalho mais perto, não é? Tens mais trabalho e sim, mais é mais perto trabalho, do que isso é, num campeonato porque nacional, não é? sim, se for visto da forma de ter que me deslocar, por exemplo, para ver o adversário in loco, no Nacional fica mais desgastante porque obriga a deslocações muito maiores. No Distrital é mais próximo e, claro, aí é muito mais fácil. A nível de vídeo e trabalho de informação,
por vezes é mais difícil, porque depois também há a tal situação que os clubes que estão no distrital, isto é, estou a falar no geral, não é? No geral não tem, por exemplo, a nível de câmaras de filmagem, nem todos têm, nem todos têm essa possibilidade, já aconteceu, clubes que nem sequer têm essa possibilidade. Pronto, e isso depois também dificulta o trabalho, né? Claro. Se um clube não tem, por exemplo, vamos supor que algum clube até pede que terminar, vamos supor que por algum motivo o clube me pede assim, olha, eu gostava que me fizesse a análise do nosso adversário, por exemplo, de 3 jogos que eles jogaram. Muitas das vezes também tens que inventar, não é? No local. Sim, a primeira coisa que eu vou pedir é os vídeos do adversário. E eles disserem, nós não temos, ou o clube não tem essa possibilidade. Isso aí começa logo a bloquear o meu trabalho, porque é muito à base do vídeo, Do não é? vídeo, sim. E a não ser que lá está, que eu tenha mesmo que ir ao local, fazer uma análise, mas aí a análise que eu vou fazer é mais de relatório, não será, não terá os dados estatísticos com o vídeo, por exemplo, aí dificulta muito mais. Passando à frente, falando agora da quadra, como muitos gostam de chamar, ou do recinto de jogo. Nas pesquisas que andei aqui a fazer sobre também este tema, depois vais-me corrigir ou não o que eu vou dizer agora. A quadra é dividida em 12 zonas e as linhas de pressão em 2 grupos, linha 1 e 2, consideradas o bloco alto, e linha 3 e 4, o bloco baixo. Podes especificar? Está certo? Está correto? Sim, isso aí, pronto, é a informação básica que é dada possivelmente na área dos cursos, ou quem está a estudar possivelmente o futsal, eles falam muito nessa situação da divisão do campo, depois nas linhas defensivas, sim, e depois isso aí depende muito também do treinador. Há treinadores com quem eu já trabalhei que sim, que são rigorosos nesse sentido de definir as linhas defensivas E ofensivas, não é? e ofensivas, mas no sentido de poder depois passar a mensagem à equipa. Na minha opinião, eu depois divido mais, já é um método de trabalho meu, percebes? Já a maneira como está dividido o campo já é minha, Como é mas que que depois como é que tu divides o campo? sim, normalmente eu Só divido para em dares um 4 exemplo. zonas. Eu divido em 4 zonas. Há uma que é. Eu depois eu não defino nomes, percebes? Mas é a área mais. Como é que se diz? A área mais próxima da área do guarda-redes. Depois a área que fica entre o princípio da área que eu estava a falar da primeira e depois até ao meio campo. E assim sucessivamente. Neste caso eu divido em 4 partes, ok? O campo. Porquê? Porque depois eu consigo te explicar determinadas situações de jogo. Consigo te explicar, olha, ok, olha, esta situação ocorre muito mais nesta zona, esta nesta. Pronto, é a minha forma de trabalhar, percebes? E consigo depois justificar aquilo que realmente acontece. Mas o que tu estavas a falar é verdade. Existe depois as 4 linhas, ok? E depois nós dizemos, isto é mais fácil às vezes para explicar ao jogador, por exemplo, no quadro. É muito mais fácil dizer, olha, é a primeira linha ou é a segunda linha, que estamos a falhar, por exemplo, na primeira linha que é que está a pressionar. Estamos a falhar, estamos a cometer algum erro defensivo. Pronto, isso serve mais para orientar E e para para corrigir poder também, não é? explicar. Sim, e para poder transmitir ao jogador aquilo que estamos a fazer, se calhar de forma mais fácil, para ele ter uma visão também do que é que se está a passar no campo, percebes? Uhum. É mais por aí. De que forma é que essa posição das linhas de pressão do adversário moldam a forma de jogar de uma equipa de futsal? Sim, por exemplo, isto depois lá está, é a tal análise. Se nós percebermos que determinada equipa é muito forte a pressionar, ok, então aí o que é que nós vamos ter que fazer? Durante a semana vamos ter que planear exercícios de saída de pressão, porque eles vão estar a pressionar muito forte, não é? É essa a tendência da equipa. Então nós
na equipa técnica, vamos reunir determinados exercícios para implementar durante a semana que nos obriguem a trabalhar muito a saída de pressão, que é para depois, quando chegarmos ao sábado, por exemplo, ao dia do jogo, estarmos à vontade com a pressão deles e podermos então sair. Normalmente o que nós fazemos é as chamadas jogadas de saída de pressão, algo que está tipo estudado, não é? Que nós estudamos e que utilizamos e que supostamente vai correr bem no sábado. E é isso que depois é tentar implementar e basicamente é isso, é tentar planear saídas de pressão de acordo com o que nós analisamos e que o adversário supostamente vai fazer. Apesar que eles depois podem chegar a sábado e recuar, então aí já muda e já não precisamos utilizar, por exemplo, a estratégia de saída da pressão, já é diferente, mas raramente isso acontece. Este tema é um tema complexo e está à vista no nosso chat. Ainda nem nenhuma pergunta foi feita, não sei porquê, mas espero vir a receber alguma pergunta. Só prova que o Sérgio estás a elucidar todas as pessoas que estão a ver este nosso programa em direto, mas espero algumas perguntas aí desse lado para serem colocadas ao Sérgio dentro do contexto deste tema, do que está a ser falado aqui hoje, que é a análise no futsal. Prosseguindo então com mais uma pergunta, na análise de um jogo podes analisar as sequências de ataque e mesmo de finalização, bem como também as linhas defensivas e toda esta zona de cada equipa. Que aspectos tiras de melhor em cada zona, quer de ataque, quer de defesa, ou seja, as manobras ensaiadas de cada equipa? Sim, neste caso, por exemplo, uma das coisas que nós temos especial atenção é a parte da finalização. É o Por mais exemplo, importante para ti? a nível ofensivo, é uma das coisas que nós contabilizamos muito, que nos permite saber se a equipa realmente faz muitos remates, se finaliza bem, E de que perceber. lado, não é? Se é do lado direito, Exatamente, se é do meio, se é do esquerdo, é não lado é? direito, exatamente, que tipo, por exemplo, qual é o jogador que mais finaliza ou que mais remata, porque depois essas indicações nós passamos sempre aos jogadores, perceber, olha, atenção que na zona central é este jogador, na zona lateral pode ser aquele, não quer dizer que aconteça, mas os jogadores da nossa equipa já vão também preparados com essa informação para o jogo e acho que facilita muito. Achas que essa informação que tu dás também aos jogadores vai ter reflexo depois, mais tarde, daqui a um mês ou dois? Imagina, eles do lado direito rematavam 10 vezes, mas se calhar daqui a um mês ou dois já rematam 20, ou assim sucessivamente nos... Que melhorias é que isso é que o teu trabalho dá para eles também? Sim, isso eu acredito que sim. Por exemplo, mesmo no que eu chamo análise, eu faço, ou tento fazer da própria equipa e depois do adversário. Então, no caso da própria equipa, eu penso que a análise que eu vou fazendo e que vou transmitindo aos jogadores, eu acho que os vai ajudar bastante, porque lá está, nós vamos buscar erros e pormenores que eles estão a fazer, até mesmo a postura ou a situação corporal, por exemplo, numa recepção orientada, como é que devem fazer, ou se aplicarem isto mais vezes em determinado momento vai correr melhor. E eu acho que isso é uma grande ajuda e que vai ter um impacto muito grande se o jogador realmente quiser, não é? Se o jogador realmente estiver interessado em evoluir e fazer mais e melhor, acredito que será uma ajuda muito grande no... É tal situação, por exemplo, eu vou-te dizer, em relação ao Instat, eu referi que nós, ao final de cada jogo, recebíamos um relatório individual e coletivo. E eu lembro-me que no Azeméis, logo mal começamos a trabalhar com o Instat e começamos a receber essa informação e eu começava a enviar depois individualmente para o e-mail de cada jogador essa informação para eles poderem analisar. O feedback foi muito bom, foi do estilo, olha, nunca ninguém me tinha enviado isto, olha, nunca havia pessoal... Eles também ficaram surpresos, não é? Sim, havia jogadores que, por exemplo, que já lá estavam e que eram profissionais da modalidade
e que já tinham passado por outros clubes num patamar mais acima e que disseram, opá, olha, esta informação nunca nos chegou às nossas mãos, é a primeira vez e isto é muito bom. Depois lá está, depois começava com dúvidas, perceber, olha, o que é que isto significa, ou o que é que esta legenda significa, ou ou determinado dado, e pronto, e a partir daí nós também percebíamos que eles eram interessados e que que esse trabalho faz sentido. Perceber, mesmo eles perceberem, ok, olha, este jogo tive mal, por exemplo, vamos expor em 20 passes e errei 10. É mau, porque é 50% de passes errados e isso acho que ajuda muito. Mesmo, e depois lá está, depois é os dados coletivos, uma análise que nós fazíamos também era perceber, por exemplo, a nível de transições ou origens de golos. Origens de golos para nós também era uma análise que eu tentava fazer, que era ao fim de 5 jogos, em todos os golos sofridos que nós sofremos, perceber a origem. Por exemplo, se foi através de contra-ataque, se foi através de uma jogada de estratégia, se foi através do guarda-redes avançado. Porquê? Porque isso nos permitia depois, a nível de equipa técnica e mesmo dos próprios jogadores, perceber, ok, estamos a sofrer muitos golos de estratégia, significa que a nível de consideração e de visualização do que está a passar no jogo temos que melhorar. Se for uma situação em que estamos a sofrer muitos golos de uma situação de guarda-redes avançado, ok, há algo que temos que melhorar, vamos ver os vídeos, perceber o que é que estamos a fazer mal, percebes? Isso depois ia nos ajudar muito, tanto a nós, equipa técnica, como também à equipa, ao grupo todo de trabalho, perceber o que é que se podia melhorar. Eu acredito que se esse trabalho for feito com muita seriedade e que se for levado muito a sério, percebes, em todas as equipas, eu acredito que os resultados serão muito melhores e que vamos dificultar a vida ao adversário, assim como o adversário vai continuar a dificultar-nos a vida a nós. Certamente. Será muito por aí. Uma análise bem conseguida influencia no esquema tático a aplicar pelos treinadores? Tipo no jogo seguinte? Sim, sim, eu acredito que sim. Acredito que, por exemplo, acredito que uma boa análise e que depois é transmitida, por exemplo, vamos jogar com um determinado adversário no fim de semana e a análise que nós fizemos é muito boa. Conseguimos ir ao pormenor, conseguimos perceber qual é o erro do adversário, ou pelo menos a porcentagem de erros que eles cometem, ou em que zona é que eles cometem erros, por exemplo. Tu vês esse teu trabalho feito depois em prática nos jogadores? Sentes isso? Sim, eu depois sinto Consegues ver? que sim, acredito. Sim, depois a nível de vídeo, principalmente quando já vou buscar informação mais tarde, eu consigo perceber, isto foi aquilo que a gente falou e que o gajo conseguiu realmente fazer e conseguiu aproveitar da melhor forma o que nós falamos. Por exemplo, às vezes nós dizemos, olha, existe um jogador, o adversário, estamos a falar do adversário, e existe um jogador que a nível de cobertura ou de marcação é muito lento ou falha demasiadas vezes. Tu que és desequilibrador, vais aproveitar essa situação, vais massacrá-lo, vais aproveitar ao máximo e explorar essa situação. E se ele o fizer, aquilo que nós estamos a dizer e que mostramos em vídeo, que acontece, se ele o fizer, vai dar resultado, de certeza. Pode não correr bem uma vez ou outra, mas acredito que depois dê resultados, percebes? E mesmo a nível da equipa técnica. E acredito que existem decisões a nível de estratégia que são implementadas para o jogo, que podem ser, por exemplo, tu tens uma maneira de jogar, não é? E uma determinada estratégia. E de acordo com a análise que foi feita durante a semana, se foi bem feita essa análise, a equipa técnica diz, ok, esta semana em vez de optarmos isto, se calhar vamos mudar porque vamos ter sucesso com essa alteração. Pronto, e eu acho que isso ajuda muito a equipa técnica em qualquer lado. Eu acho que mesmo ao nível dos treinadores principais, eu tentei saber depois falar com vários e eles dizem que o scouting, como a gente costuma chamar, é das melhores ferramentas que pode haver para eles conseguirem também ter sucesso. Sentes que o teu trabalho é útil? Sim, eu sinto que é bastante útil e lá está, eu tentei depois focar muito nisso.
perceber como é que eram feitas as análises, perceber como é que, na altura até cheguei a tentar explorar outros tipos de desportos, no sentido de perceber como é que eles fazem a análise no desporto deles, porque através de lá consegui recolher muitas ideias e transportá-las para o futsal e aperfeiçoar depois também o meu método de trabalho. E isso ajudou-me bastante e acredito, por exemplo, vamos supor, eu atualmente estou na associação e na associação nós temos competições pontuais, que é os interassociações. O que é que nós fazemos? Por exemplo, nós temos um escalão de sub-17 masculinos. Nós vamos competir com os sub-17 masculinos das outras associações. Para quê? Para depois eles serem avaliados pela federação, neste caso pelos selecionadores nacionais, para poderem ser chamados à seleção nacional. Pronto, e isto porquê? Porque através do vídeo, nós vamos supor que antes de uma competição nós temos 7 treinos, 7 unidades de treino. Logo na segunda unidade de treino, eu já, do que eu filmei no primeiro treino, já vai ser apresentado no segundo treino. E isso eles começam a perceber aquilo que nós dizemos. Ok, olha, a tática que nós falamos é esta, o comportamento que vocês têm é este. Ok, se vocês repararem no primeiro treino, a primeira vez que vocês fizeram, erraram nisto, erraram naquilo, por exemplo, a nível do corpo não estava bem posicionado, se fizeres desta forma, consegues muito mais facilmente depois recuperar. Pronto, explicamos esses pormenores e eu acredito que com esse trabalho de vídeo, não é? E mesmo eu, além dos vídeos, também tento fazer o desenho, o próprio vídeo de determinada situação, ou determinado jogador ou atleta, e acredito que essa situação traga muitas vantagens, porque nós depois o que nós fizemos foi, no final de uma competição, perceber o feedback, o que é que eles tinham achado, o que é que não tinham, e o feedback foi positivo. Estamos a falar de atletas de sub-17, não é? Que ainda não tiveram um grande percurso, mas que podem às vezes já ter passado por um ou outro clube, e que eles dizem, ok, olha, nunca ninguém nos tinha feito isto, e isto só traz vantagens, mostra-nos os erros, mostra-nos tudo, e eu acredito por isso sendo que é uma mais-valia. Usando este tipo de metodologia, é possível identificar e quantificar os padrões de jogo de uma equipa? Sim, por norma sim, consegue-se perceber, por exemplo, se eles jogam mais em contra-ataque, se é mais em sistema organizado, perceber, por exemplo, a nível de transições, são muito fortes, não são. Isto é, na minha opinião, permite-nos saber quase tudo. Isto é só vantagens, não é? Sim, é preciso Só tempo. traz vantagens. Só traz vantagens. Na minha opinião, só traz vantagens. Porque é tal situação. Eu vou estudar o adversário, ele vai-me estudar a mim. Acho eu. À partida, há esse estudo por ambos os lados. E o único problema que eu acho que há grande dificuldade no futsal, ou pelo menos até no meu caso, é mesmo o tempo. Por exemplo, se eu acredito que se fosse como no futebol 11, em que tivéssemos uma pessoa ou duas dedicadas só, por exemplo, à análise, tanto da própria equipa como do adversário, que seria muito melhor. Porque ao treinador principal ia chegar muito mais informação. Claro que ele depois teria que saber filtrar a informação, porque também demasiada informação depois pode correr mal. Mas quanto mais informação chegasse, porque tu tiveste tempo para poder analisar tudo e mais alguma coisa, acredito que seria muito mais fácil, percebes? E pronto, nós no futsal temos que nos desdobrar muito para além das funções que temos, para além depois da profissão que temos que nos desdobrar e tentar conseguir e fazer o melhor que podemos sempre. Falando agora um pouco dos padrões de jogo, que padrões de jogo existem? Assim, os padrões de jogo, normalmente o que existe é o chamado sistema de jogo, há o chamado 3-1, que é o jogo com pivô, e depois há o 4-0, que é um jogo mais dinâmico. E essas são normalmente as definições que nós chamamos de estrutura de jogo. Aquilo é mais estrutura,
principalmente estrutura inicial, ou para exemplificar, eu acredito que seja mais fácil dizer dessa forma. Qual é o mais, qual é o mais complexo para ti? 4-0, o 4-0 existe, é o que eu considero o sistema mais complexo, que obriga a que os jogadores pensem mais também, percebam mais o jogo, ok? O 3-1, possivelmente, isto é, daquilo que também fui falando muito com alguns atletas, não é? Nos vários anos, o 3-1 é mais simplificado, é mais fácil de eles perceberem. É um jogo com pivô, em que por norma um está mais à frente, e que se torna mais fácil de jogar. Depois, também existe Desculpa, jogador. só falando aqui um pouco e também saber a tua opinião, que focaste aí agora há segundos. O jogador de futsal pensa o jogo? Ou é Pois muito daquele jogador tipo faz assim e ele faz e nem sequer pensa? pois é Como é que é assim, o jogador para ti, o jogador de futsal? Achas que os jogadores pensam o jogo para além do que o treinador diz? Mais? Se calhar tem jogadores assim, há outros que não é? exatamente, isso depois depende muito, mesmo muito de jogador para jogador. Há jogadores que nós consideramos que são mais inteligentes a nível de pensar o jogo, perceber o que é que se está a passar no jogo, mas também pode acontecer que esse jogador tecnicamente não seja tão evoluído como o outro, que não pensa tanto, mas que é muito mais evoluído tecnicamente, é muito mais rápido a tomar certas decisões. E onde é que o teu Percebes? trabalho, onde é que o teu trabalho se inclui aí? Normalmente aí o que eu tento ajudar é a tomar decisões, é perceber, ok, normalmente quando essas situações pontuais e específicas com determinado atleta, eu tento recolher vários jogos, percebes? Por exemplo, vamos pôr 5 jogos e nesses 5 jogos perceber quais são os erros que esse jogador comete ou que tipo de ações é que ele erra mais e depois explicar-lhe, olha, por exemplo, nesta situação, se tu aguardasses, esperasses e depois passasses a bola, por exemplo, era muito mais fácil, ou então levantar a cabeça porque tens sempre dois jogadores disponíveis em ambas as aulas, pormenores que depois dá para explicar tudo e mais alguma coisa. Lá está, é outra situação que depois, na minha opinião, requer muito tempo, que é tu poderes, para além das tarefas todas que tens para fazer, ainda te consegues ter tempo para ir buscar esses exemplos e mostrar. O que eu tento fazer muitas vezes é, quando estou a fazer a análise de um jogo, por exemplo, da própria equipa, aproveito logo esses momentos para fazer esses cortes de situações pontuais, porque será muito mais fácil depois para eu conseguir chegar ao jogador e dizer, olha, se tu fizeres desta forma é muito mais fácil, ou por exemplo, existe uma situação que é o jogador vai na ala e entra para o corredor central do campo, em vez de continuar pela ala, por exemplo, porque até tem qualidade e tem habilidade e pode explorar muito mais. Essa é uma situação que depois em vídeo eu consigo explicar isso, olha, contra este adversário, como eles já sabem que tu vais entrar para o meio, já te vão fechar, então aí tu o que é que podes fazer? Ou fazes de conta e continuas, se calhar vais ter melhor aproveitamento, ou então tomar outro tipo de decisão, outro passe, pronto, é tentar ajudar mais nesse sentido. A minha maneira de estar e o meu objetivo é sempre ajudar a equipa técnica e os jogadores, sempre, em todos os momentos, tentar poder ajudar da melhor forma para que depois eles tenham sucesso. Estavas a falar há pouco dos padrões de jogo. Tenho esta pergunta: qual é o mais difícil de analisar? Qual é o padrão para ti mais difícil? Não tens assim, Possivelmente. são todos iguais? Assim, não, é assim porque, por exemplo, o que nós consideramos de padrão de jogo é mais a estrutura. Por exemplo, a estrutura, eu consigo, logo no início do jogo, ou pelo menos nos primeiros minutos, eu consigo dizer qual é a estrutura que a equipa está a utilizar, se é o sistema de 3-1 ou se é o sistema de 4-0. E depois há equipas que utilizam os dois sistemas, percebes? Dependendo do tipo de jogador
que tem. O que nós costumamos dizer é, quando uma equipa tem um bom pivô, por exemplo, então aí vai aproveitar de certeza jogar em 3-1. Quando a equipa, por exemplo, tem um pivô que se calhar é muito mais dinâmico, se calhar um pivô que até gosta mais de jogar na ala, então aí já vai jogar, por exemplo, de 4-0. Pronto, estes são alguns pormenores que nós costumamos dizer, mas isso, a nível de análise, nós não utilizamos muito essa, ou pelo menos eu não utilizo muito essa informação, percebes? Consigo dizer, olha, a estrutura inicial da equipa é o 3-1, mas também a meio do jogo, como tem jogador X, consegue depois jogar em 4-0. Pronto, é mais por aí, percebes? Não costumo focar muito nessa situação. Muito bem, antes de passar à próxima questão, só de dizer que os nossos espectadores podem deixar as vossas perguntas no nosso chat desta emissão. Já tenho aqui algumas para também tu, Sérgio, responderes no final. Tenta-me só enquadrar mais ou menos a tua câmara ao meio. Estás chegado mais para um lado, podes só enquadrar-te isso, para esse lado, sim, para o teu lado do direito. Estás mais chegado a um lado, é isso mesmo. Pronto, ok. Assim está melhor. Acho Não, que ao okay. Contrário, tens que virar para o outro lado. Isso, mais um bocadinho, ok? Pronto, é só para não chegares daqui a pouco estavas fora aqui do nosso, Okay. do nosso quadro. Ok, assim já estás mais centrado. Passando à próxima pergunta, no futsal ainda existem jogos onde há equipas a vencer nos 2 ou mesmo no último segundo do jogo? Pensas que o teu trabalho pode influenciar a que não haja muito essa tendência? Ou se continua a existir é porque as equipas não preparam da melhor maneira? Concordas com isso? Não, Aquela equipa que vence o jogo no último segundo. Como é que o teu trabalho influencia aí? Não, aí o meu trabalho Achas que nesse não? aspecto não vai ter grande influência. Depois o que pode ter influência é em perceber como é que nós sofremos esse golo. Perceber, por exemplo, no último segundo como é que sofremos esse golo. Mas o teu trabalho, desculpa, o teu trabalho de preparação dado também à equipa técnica, não é? Pode antever não, mas pode preparar da melhor maneira para que isso não aconteça, certo? Sim, neste caso é perceber que a equipa que nós temos do outro lado, não é? O nosso adversário, por exemplo, é uma equipa que nós costumamos dizer que não desiste até ao último segundo, tem jogadores muito batalhadores, pronto, e nós conseguimos passar essa mensagem aos jogadores, explicar, atenção, que mesmo estando a ganhar, por exemplo, atenção que eles não desistem, que continuam a trabalhar para conseguir marcar, são gajos que não se ficam e que lutam até à última. Pronto, esses são os feedbacks que nós podemos dar à equipa, percebes? Agora, a nível por exemplo, do gol ser marcado ao último segundo, isso acredito que isso faz mais parte do futsal e que é algo que não será o meu trabalho, por exemplo, de análise que terá influência nessa situação. O que depois terá, era como eu te estava a dizer, depois do jogo, durante a semana, percebermos, ok, como é que sofremos o golo, o que é que realmente aconteceu, falar com a equipa, perceber o que é que os jogadores lá dentro sentiram, se foi mesmo às vezes algum desgaste a nível físico, e se foi desgaste a nível físico, ok, então vamos falar com o preparador físico e perceber, ok, olha, qual é a análise global da equipa, existem jogadores que realmente necessitam de recuperação, não necessitam, pronto, isso depois é tudo um trabalho de back-office, como a gente costuma chamar, da parte da equipa técnica. Muito bem. Com base na tua análise dos diversos jogos que já fizeste na tua carreira, qual é a zona da quadra mais usada pelas equipas no que tens analisado no teu percurso como analista? Qual é aquela zona da quadra? Pois neste caso há muitas análises. Isso depende de cada equipa? Sim, depende muito de cada equipa, é verdade. Agora, existe muita zona, por exemplo, que é utilizada, que é a chamada do segundo posto. É uma das zonas por exemplo, que eu tenho registros que existe muita ação. É a zona mais explorada pelos treinadores?
Sim, nem é, se calhar nem é pelos treinadores, se calhar é mais pelo próprio jogador em si. Sim, pelos treinadores, mas pronto, os Então, treinadores mandam, se calhar, exatamente, usar o segundo posto, não é? mais o segundo poste, depois também há muita zona central no início da área do guarda-redes, também há muita influência, porque lá está, depois também é tal situação, no futsal o campo como é reduzido, é muito fácil tu conseguires ter muitas ações nas várias fases do campo, mas a situação do segundo posto é um dos registros que eu tenho que é uma zona que é muito utilizada. Percebes que existe muita ação, não quer dizer que seja bem sucedida, mas que há muita procura. Sim. Isso depois também depende muito também de campeonato para campeonato, de liga para liga, percebes? Se calhar em Espanha já pode ser outra zona do campo, por exemplo. Depende depois um bocadinho, porque nós temos um determinado estilo a jogar cá em Portugal, em Espanha já tem outro e eles lá são profissionais. Já são situações que depois pode diferenciar dos vários campeonatos. Muito bem, este teu trabalho e esta metodologia utilizada é um forte instrumento de apoio ao trabalho de qualquer treinador. Facilita também o trabalho do treinador? Sim, eu acredito que sim, porque era por acaso já tinha comentado isso com vários treinadores, que por exemplo, eles o que é que faziam no início eram eles que viam os vídeos, eram eles que depois que planeavam os treinos para o dia a seguir ou até mesmo para a semana, eram eles que depois ainda tinham que gerir as cabeças dos jogadores, como a gente costuma dizer, a nível de balneário. Muitas vezes eram eles que ainda tinham que tratar de situações com a parte da direção. Pronto, e se tivermos uma pessoa que nos ajuda a fazer esse trabalho, ou pelo menos que nos tire esse trabalho todo, por exemplo, de ter que analisar vídeos, de ter que analisar determinadas informações do adversário e só me preocupar com as outras situações, já é muito menos trabalho e também já vou ter muito mais tempo. Pronto, e a opinião que eu tenho tido de vários treinadores principais é que é uma mais-valia, sem dúvida. Eles dizem que se tivessem alguém que lhes fizesse isso sempre, ou pelo menos durante toda a época, que era meio caminho andado para eles conseguirem resolver outros problemas. Certamente. Antes de passar-me às minhas últimas duas questões, já estamos quase no final. Só passar aqui às duas perguntas dos nossos dois espectadores que nos deixaram aqui as perguntas. O Hugo Coutinho, meu obrigado pela sua presença também, em deixar aqui a sua pergunta. A pergunta dele é a vossa análise e a forma como foi apresentada a seleção sub-17 de Viana, como foi a forma que os miúdos receberam e a importância que vai ter no futuro no próprio clube? É a pergunta do Hugo. Em primeiro lugar, boa noite ao Hugo e aproveito para lhe mandar um abraço. O Hugo está ligado também à Associação de Futebol de Setúbal e já tivemos a oportunidade de nos cruzar nos vários tais torneios que eu te tinha referido no início. A nível de análise, pronto, nós por acaso na Associação de Viana, o nosso método de trabalho a nível da videoanálise foi como eu te estava a dizer, ou melhor, trabalho o vídeo de acordo com o que vai acontecendo nos treinos, ok? E é mais análise da própria equipa do que do adversário. A nível do adversário, nós como não temos informação por exemplo, vamos supor que nós vamos jogar contra a Associação do Porto. Como nós não temos vídeo da Associação do Porto, eu não faço análise quando fazemos a reunião técnica, eu não faço análise sobre a seleção do Porto. O que eu faço é análise da própria equipa e explicar-lhes, ok, os erros que nós cometemos até agora, que são estes, e mostramos em vídeo, nós vamos tentar melhorar isso. E, por exemplo, determinado sistema de jogo que nós queremos implementar, mostramos vídeos sobre isso e explicamos, ok, que é para eles, com o objetivo deles poderem transportar para o jogo e evoluírem a nível de futsal. Depois, jogamos contra o Porto, por exemplo, há a filmagem do jogo,
Então aí o que é que eu faço? No próximo jogo, por exemplo, que vamos jogar contra Setúbal, por exemplo, eu vou buscar informação do que nós já tínhamos falado anteriormente e também já momentos do jogo que nós jogamos contra o Porto, no sentido de eles perceberem, por exemplo, ações que nós falamos e que eles realizaram com sucesso, que é para eles perceberem e acreditarem que realmente vale a pena. E depois, mesmo momentos maus, por exemplo, erros que continuamos a cometer, explicar, olha, aquilo que nós tínhamos falado antes, voltamos a cometer, ok, vamos ter que trabalhar mais isto, não é? Que é para eles também depois perceberem, ok, isto realmente funciona e nós acreditamos então no trabalho que estamos a fazer e depois estes erros, ok, realmente o Mister tem razão, tem que ser trabalhado mais, tem que perceber mais. E a nível do feedback que nós tivemos dos jogadores foi a tal situação, foi que para já nunca tinham feito nada do género, era a primeira vez, e que tinham gostado da experiência, que achavam que realmente que valia a pena e que fazia todo o sentido ter, para além dos treinos, ter também o vídeo, perceberem as situações, o que é que eles cometeram de errado, o que é que não cometeram para perceber. Agora, depois também o que viemos a perceber é que o impacto depois é muito grande quando voltam para o clube, porque no clube não existe esse trabalho, é mais trabalho só de treino, não existe a chamada análise, e que depois eles também ficam um bocado, como é que se diz, perceberem, ok, na seleção realmente faz as coisas diferentes, o trabalho é muito mais bem feito e preocupam-se mais em trabalhar determinadas situações e depois no clube esse trabalho é parado. E essa tem sido um bocado a nossa dificuldade na associação a nível da evolução do jogador de Viana. Quando chega ao clube vai parar todo o trabalho que foi feito na seleção. Principalmente se forem jogadores que, por exemplo, ainda fazem parte do sub-17, significa que ainda vai haver acompanhamento. Se for um jogador que, por exemplo, que já fez 18 anos e que já passou para outro escalão, possivelmente pode ser um jogador que se vai perder ou pelo menos que podem não dar continuidade a esse trabalho e isso tem sido uma grande dificuldade. Não sei se respondi à pergunta do Hugo. Eu espero que sim, e acho que elucidaste bem na tua resposta, não é? Passando aqui à segunda pergunta, aliás, terceira, é a mesma do Hugo Oliveira. Ele acrescenta aqui duas perguntas. Dar aqui a primeira, ele agradece, boa noite, aproveitar para dar os parabéns ao convidado Sérgio Macedo pela partilha, o Hugo Oliveira, eu acho que não tinha dito o restante nome, Hugo Oliveira. Gostaria de perguntar ao convidado onde é que é mais fácil identificar padrões de jogo, nas competições distritais ou na Liga Placar, por exemplo. Ok. Antes de mais, também um abraço ao Hugo, que também neste caso é treinador principal do Nuno Alves, que está na segunda divisão e que vai disputar o play-off por a subida da Liga Placar. É uma boa questão. Eu acho que há Já um pouco disseste de há pouco tudo. que era nos distritais por causa das deslocações, não é? Sim, a nível de análise, de perceber, ou melhor, de conseguir viver localmente, é muito mais fácil no distrital do que no nacional, isso é sem dúvida alguma. Agora, a nível de identificar, por exemplo, eu acho que ele referia aí que era identificar os padrões de jogo, não era? Jogo, sim, sim. Pronto, eu aí acho que há um bocado de tudo, isto é, já encontrei equipas no distrital que são muito bem trabalhadas pela equipa técnica a nível de sistema de jogo, mesmo a nível de comportamento da equipa em várias situações de jogo, como lá está depois também na primeira divisão nacional, em que também depois há um misto de que é fácil identificar determinados comportamentos, mas acredito que atualmente no distrital, a nível geral, que será muito mais fácil identificar esses padrões a nível de análise, porque depois também há uma situação que é quando o adversário é muito bem trabalhado,
por norma, os jogos que eu tenho visto, a equipa contrária já não é tão bem trabalhada e consigo identificar muito mais facilmente um padrão e determinados princípios na tal equipa que está bem trabalhada, não é? Isso no distrital é muito mais fácil, na minha opinião, de poder identificar. Na Liga Placar já, lá está, já é muito à base do pormenor, já é mais os princípios, na minha opinião, que vão fazer a diferença, determinadas ideias, depois lá está, depois é sempre a decisão ou a tomada de decisão do jogador. Mas penso que será muito por aí, mas há um misto. Passando à segunda questão do Hugo Oliveira. Ele pergunta, uma vez que já teve a oportunidade de trabalhar em diferentes realidades desportivas, gostava de saber em qual das realidades é mais fácil identificar padrões de comportamento, se nas competições distritais ou também na Liga Placar. Por exemplo, obrigado. Sim, a nível de informação que nos chega, por exemplo, vamos expor a tal situação na primeira divisão nacional, se eu tiver o apoio do Instat, consigo mais facilmente identificar tudo e mais alguma coisa, isto é, perceber determinados comportamentos dos jogadores, perceber determinados comportamentos da equipa, isto é, lá está, é a tal situação em que a zona do campo é que eles são mais finalizadores, em que a zona do campo é que eles cometem mais erros, onde é que determinado jogador consegue fazer o passe certo, passe errado, onde é que o jogador, isto é, no sentido de perceberem que zona do campo é que o jogador, por exemplo, se sente mais à vontade com bola, por exemplo, se é uma informação que se eu tiver esse apoio é muito mais fácil. A nível de, por exemplo, no distritado, em que não existe essa informação, e por exemplo, eu tenho, no meu caso, tenho que recorrer às minhas folhas e ao meu método de trabalho, demoro muito mais, mas consigo depois também perceber, agora demoro muito mais, demoro mesmo muito tempo para conseguir perceber determinados comportamentos, fazer uma análise mais profunda, como se costuma dizer. No meu caso, por exemplo, quando estava no distrital, quando estive tanto no Gondomar como no Invicta, como no Bali. No Bali nem tanto, porque no Bali ainda não utilizávamos muito esse método de análise, mas no Invicta já comecei a fazer relatórios e a apresentar a equipa técnica. Conseguia depois chegar a essas situações, mas tinha que perder mesmo muito tempo a perceber determinados comportamentos dos adversários. Não era por falta de informação, porque, ou melhor, a informação depois chegava, demorava, mas chegava e depois eu conseguia recolher determinados dados que me iam ajudar, mas demorava muito mais tempo. E no caso da primeira divisão nacional, tendo um suporte como o Instat, é muito mais fácil nós conseguirmos, ok, através de toda a informação que nos chega, nós percebemos, ok, a equipa adversária tem este determinado comportamento, este jogador costuma ter muitas ações neste sentido, pronto, e ajuda-nos muito mais no trabalho da análise e torna tudo mais completo. Espero que tenhas respondido ao Hugo Oliveira, em qual também agradeço toda a vossa presença que estão aí desse lado a acompanhar este nosso Camisola 10 de hoje com o tema análise no futsal, e foram assim hoje as perguntas dos nossos espectadores, as possíveis, visto que também já certamente é um tema complexo, como já tinha dito, não é muito falado, não é assim? Este tema? Não é um tema que atualmente já começa a ser mais falado. Por exemplo, quando eu comecei no início a dar mais, como é que se diz, a focar-me mais nesta situação da análise e observação, sentia que havia pouca informação, que a maior parte das perguntas que eu fazia ou que ia procurar não me sabiam responder. E atualmente já começa, por exemplo, em algumas formações já se vai dando esse toque, a nível de, por acaso, a nível de partilha de informação sobre o que é que se faz no clube, por exemplo, como é que eu faço uma análise, com exemplos práticos. Por acaso, eu
até foi com o Hugo Oliveira, que foi feita uma recentemente nesta situação da pausa da quarentena, não é? Em que as competições pararam. Até foi com o Hugo em que nós explicamos nas diferentes realidades, ou pelo menos nos diferentes métodos de trabalho, explicamos online como é que cada um fazia. Portanto, isso eu acho que é muito importante. Porquê? Porque há gente que se calhar que ainda está a começar e que quer perceber como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo, Certamente. onde é que eles vão buscar as ideias, que tipos de momento de jogo é que eles vão buscar, que tipos de pormenores é que, por exemplo, o Hugo na altura falou de determinados pormenores que ele jogou contra os Leões Porto Salvo para a Taça Portugal, e ele conseguiu explicar essa situação, e que isso depois, lá está, o nosso objetivo é, através da análise de tudo o que é feito e de tudo o que é trabalhado semanalmente, para que o jogador evolua, não é? E que tenha sucesso. E neste caso, por exemplo, o Hugo referia determinados pormenores sobre um jogador e a maneira como ele se comportava a nível defensivo. E isso é muito importante, porque esse trabalho supostamente só vai dar resultados se os jogadores da equipa dele estiverem concentrados e se realmente quiserem, não é? Que também é preciso querer, só têm tudo para ter sucesso com esta situação da análise e observação. E no caso do Hugo, é daqueles casos que eu te estava a falar, que é treinador principal, é ele que faz os cortes, é ele que faz as análises e para além disso ainda tem a previsão dele. E isso não é fácil de gerir, e isso conseguir depois também ter sucesso e um trabalho bem feito. Antes de partir só para as minhas duas últimas questões, aqui o Hugo Coutinho, ele que agradece pela esta nossa partilha e também pelo canal e todo o trabalho que tem sido feito. O meu obrigado e também envia-te um abraço. O Hugo Obrigado. Coutinho. Obrigado. Passando então à minha penúltima questão, antes de irmos para essa penúltima questão, como é que este teu trabalho tens visto ou está a ser feito também no estrangeiro? Em Espanha, como é que está a ser feito aqui? Mesmo ao Sim, lado. eu tenho falado, por acaso, eu tenho a sorte de conseguir falar com alguns treinadores espanhóis e principalmente, Está mais evoluído lá do que aqui? Não. A evolução é a mesma. sim, não, eles começaram sempre primeiro, isso aí é verdade. Agora, nós já nos conseguimos aproximar muito de acordo com o que eles fazem, os tipos de métodos de trabalho que eles fazem, lá está, com esta situação do Instat ter vindo e ser uma possibilidade para os clubes da primeira divisão nacional, é algo que nos aproxima muito a eles, no sentido de já conseguimos recolher muita informação, já conseguimos perceber o que é que temos de fazer. E eles começaram sempre primeiro, percebes? E a verdade é que muita coisa que nós temos feita no futsal em Portugal também é muita coisa que é recolhida lá, percebes? E eles têm a vantagem de ter uma primeira divisão toda profissional, por exemplo. É a diferença, Algo não é? que, sim, é uma diferença abismal. Porquê? Porque eles conseguem ter pessoas focadas 24 horas a trabalhar para o futsal. Nós não, nós cá é tal situação, temos o nosso trabalho, depois é que vamos para o treino e ainda temos que depois pensar no que é que vamos fazer em relação ao adversário, gerir os problemas do plantel, pronto, determinadas situações que depois tem que se tomar decisões, e que se tivéssemos 100% dedicados só ao futsal ou a um determinado clube, conseguimos mais facilmente ter sucesso nesse trabalho. Mas é algo que eu acredito é que nós nos estamos a aproximar muito em relação a eles. E a nível de análise e observação, do que eu vou falando com alguns treinadores de lá, é que, aliás, houve um que me ajudou bastante, que é o Alberto Estrada, que é o analista, era analista do Santiago Futsal, de Santiago Compostela. Atualmente agora ele já não está lá. E, por exemplo, a minha base de análise, na altura, foi construída através das informações que ele me foi passando.
E depois eu construí uma método de trabalho, a minha base, e até na altura até lhe enviei e disse, olha, é isto que eu estou a pensar fazer, é por aqui que eu vou começar, e ele foi-me dando feedback, a dizer, ok, avança, está porreiro, é dentro das tuas ideias, por isso segue em frente. E, neste caso, também houve muita abertura da parte dele, percebes, para conseguir também, para eu conseguir também receber feedbacks nessa situação. Não só em Espanha, mas também como em outros países, não é? Sim, Qual é o mais desenvolvido neste aspecto? a nível de futsal e de análise, eu acredito que seja a Espanha. A Espanha está muito avançada e lá está, é profissional, consegue estar num patamar mais alto. Depois, Brasil, também acredito que já estão também já estão a evoluir bastante nessa situação. Também é um Já país se do tem futsal, falado, não é? é um país que eles vivem muito o futsal, têm uma liga nacional. Uh, pronto, eles depois têm alguns problemas a nível das chamadas federações e que às vezes cria ali alguns problemas, mas depois a nível da chamada análise, eu acredito que eles também já estão muito evoluídos, também já procuram saber mais, trabalhar mais sobre isso, tanto atualmente o selecionador nacional brasileiro, o Marquinhos Xavier, também já dá muita atenção a tudo que é estatística, a tudo que é análise, tudo que é resultados e informação, ele já dá muito valor a isso, o que faz com que depois os outros também o acompanhem. E mesmo eles lá já criaram, pronto, eles chamam-lhe a função de analista de desempenho e que atualmente já tem havido vários casos a falar sobre o futsal brasileiro, sobre o analista de desempenho e eles a mostrar exemplos de como é que fazem lá, ou das equipas, e acredito que a par da Espanha e de Portugal estejam também mais evoluídos nesse sentido. Nos Estados Unidos, não trabalham em outras modalidades e não no futsal, no que Eu toca acredito mais nisso. na análise. Sim, eu acredito mais nisso. Acredito que se eles lá nos Estados Unidos apostassem de forma séria no futsal, como apostam noutras modalidades, eu acredito que o futsal iria ter muito sucesso lá, principalmente pela parte financeira, porque Gostavas de ver uma análise feita como é feita no futebol americano? Se transportasse para o futsal, com todas sim, aquelas estatísticas, com todo aquele. Tudo o que eles fazem, não é? Em termos sim, de transmissão também. isso eu acredito que sim, porque mesmo a nível de quem está normalmente, por exemplo, o adepto do futsal significa, em primeiro lugar, que gosta da modalidade, não é? E que está atento ao que se está a passar. Se houvesse esse tipo de informação, eu acredito que seria uma mais-valia para as transmissões televisivas, por exemplo, que iria possivelmente atrair ainda mais gente. Agora, a nível dos Estados Unidos, se eles levassem muito mais a sério o futsal, para nós que gostamos do futsal e que trabalhamos para o futsal, seria uma mais-valia e lá está, que daria frutos. Se eles apostassem tanto, um exemplo, como a NBA, que é uma modalidade de pavilhão e que envolve mesmo muito dinheiro, seria o ouro sobre azul, que nos costuma dizer, em relação ao futsal, não é? Era algo que nós sonhamos e que já falámos muitas vezes, até porque na altura até se falou de se o futsal realmente arrancasse lá em grande, que eles até iriam mudar algumas regras porque iriam criar um formato como a NBA, em vez de ser duas partes, seria quatro partes também, quatro períodos. Pronto, iria se calhar mudar No resto do mundo, algumas. não é? Sim, exatamente. O que eles fizessem lá possivelmente iria ter um impacto muito grande em relação ao futsal no resto do mundo, percebes? A nível de regras, tudo. Mas para já não me parece que ainda Ainda está seja tão. curto, não é? Eu acredito que sim. Falando desta inovação além fronteiras nos Estados Unidos, podes dar alguma sugestão de investigação futura para a modalidade? O que é que está a ser planeado ao nível da análise? Isto é, perceber como varia melhor o comportamento de cada jogador ou a sua posição dentro do jogo, em função do desenrolar de um jogo, ou até mesmo na variação da marcha do marcador. Sim, neste caso, por exemplo, já existe, por exemplo, o Bruno Travassos
que é professor na Universidade do Beira Interior, e ele já faz muitas análises, e agora está na Seleção Nacional, também faz parte da equipa técnica. Ele faz muitos estudos já ligados ao futsal, assim também como, por exemplo, o João Freitas Pinto e o Paulo Luís, que é treinador adjunto do Sporting, e o João Freitas Pinto, que é selecionador nacional da Suíça, e eles dão aulas já não sei dizer o nome, mas é em Rio Maior. Tem a ver também com o Instituto de Desporto. Eles até dão aulas relacionadas com a cadeira de futsal, e eles aproveitam essas situações para criar essas análises que estavas a falar, por exemplo, perceber determinados comportamentos das equipas, perceber, por exemplo, a nível das transições, quais são os comportamentos que as equipas têm. Pronto, conseguem através do estudo e de alunos que eles têm que estudam futsal, ou neste caso a cadeira de futsal, conseguem aproveitar essa situação para fazer esses estudos que estavas a falar. Está tudo incluído, não é? Sim, que eu acho importante. Eles aproveitando essa parte de educação, e como investigam e trabalham muito sobre o futsal, conseguem depois ir buscar essas análises, e têm também depois tempo para isso, percebes? Mas isso aí, qualquer análise que fosse feita para o bem do futsal, porque isso depois, essas análises, na minha opinião, vai ajudar muito ao treinador a perceber, ok, se está a treinar bem, se não está a treinar. Por exemplo, se realmente, vamos pôr uma equipa que vamos inventar um exemplo em que 60% das equipas estão a sofrer muitos gols em transição. Ok, 60% já é uma porcentagem muito elevada, já é acima dos 50%, e então aí o que é que significa? Significa que o treinador já tem que treinar, ok, ou arranjar novos treinos para as transições, perceber como é que vamos trabalhar a determinada situação do campo, percebes? Claro que isso depois exige muito tempo, mas esses estudos, na minha opinião, só vêm depois ajudar à evolução do futsal e à preparação do treinador em si, também para arranjar novos desafios, perceber como é que vai contornar aquela situação. Será muito por aí. A análise no futsal em Portugal, recomenda-se? Sim, eu acredito que sim. Acredito que cada vez se dá mais valor a isso. Há mais treinadores atentos a essa situação, a perceber que, ok, realmente aquilo faz sentido. Se eu apostar nisso, vai ser uma grande ajuda para mim, e até mesmo para a equipa, para os jogadores. Os jogadores, por exemplo, os jogadores que nunca tiveram, vamos supor que um jogador nunca teve nenhuma análise, ou nos clubes onde passou, nunca teve a possibilidade de ter uma análise sobre a própria equipa, ou até sobre o adversário. Quando tiver, ele vai achar, fogo, o impacto vai ser muito grande. Ele vai pensar, ok, se for um jogador que realmente quer evoluir e quer andar para a frente, vai dizer, ok, isto só me vai ajudar. Se eu aproveitar tudo o que eles me mostrarem e os feedbacks que eles me forem lançando, eu vou ser melhor, sem dúvida alguma. Pronto, isso depois, claro que depende de cada um e depende de cada atleta, mas acredito, na minha opinião, que se recomenda completamente, e que em Portugal estamos a trabalhar bem nesse sentido. É isso mesmo, Sérgio. Sérgio, não sei se o que é que tudo o que foi dito, não sei se ficou alguma coisa para dizer, não sei se queres acrescentar algo do que tivemos aqui a falar hoje neste nosso tema. Sim, não, a única coisa é que, pronto, para além disso, na minha função de treinador de guarda-redes também, quando, por exemplo, na Associação de Viana, estou também nessa função, e que esta situação da videoanálise também me ajuda muito. Por acaso, nós agora também recentemente tivemos o terceiro encontro de treinadores guarda-redes de futsal, e onde também falamos sobre a situação do vídeo, que é muito importante e que nos ajuda muito na análise do treino de guarda-redes. Perceber se nós E o que para os fazemos... guarda-redes também, não é? Sim, sem dúvida, porque nós o que fazemos a nível do treino específico de guarda-redes é, nós filmamos
mais a nossa área, né? Por exemplo, em vez da câmara estar a filmar o campo todo, como a gente costuma dizer, está só filmado mais na zona onde nós estamos a fazer o exercício, e isso vai nos ajudar muito porque vamos perceber no exercício que nós mandamos fazer se, ok, se ele fez a movimentação correta que eu pretendia, se é a movimentação correta que acontece em jogo ou não. Por exemplo, tentar perceber até mesmo pormenores a nível de coordenação, guarda-redes. Há guarda-redes que têm mais coordenação do que outros e através do vídeo nós também conseguimos perceber muito esses pormenores. O que é que isso significa? Ok, este guarda-redes, por exemplo, tem problemas de coordenação, vamos treinar mais essa situação. O outro que já, se calhar, tem mais problemas a nível de concentração, por exemplo, porque exercícios que nós fizemos, ele tem mais dificuldades e nota-se, principalmente no vídeo, que isso acontece, depois a ver em casa. Pronto, e o vídeo, na minha opinião, o vídeo aliado com o treino, seja no chamado treino específico guarda-redes, seja depois também no treino do grupo de trabalho ou dos jogadores de campo, só traz vantagens e acredito que é uma ferramenta que só ajuda a evoluir, sem dúvida alguma. Para finalizar, estamos mesmo já no final deste programa. Peço-te para que deixes uma mensagem para todos os jogadores, treinadores e amantes desta modalidade do futsal. A mensagem que eu tenho neste momento é primeiro que cumpram as indicações todas que são dadas atualmente para ver se mais rápido a gente volta a fazer o que gosta. Em relação ao resto, a mensagem que eu vos posso dar é continuem a trabalhar em prol do futsal, dediquem-se ao máximo, que apesar de demorar e haver dificuldades, acredito que mais tarde vai ter resultados. Acho que este tema de hoje valeu a pena. Eu acredito que sim, e acredito que depois há sempre muita coisa para se falar, principalmente também depois. Mas ficou aqui o principal, não é? Sim, eu acredito que sim, acredito que o principal e que também para quem está a começar e para quem está do outro lado perceber o que é que pode fazer e que realmente esse trabalho que é feito, que demora e que leva muitas horas, mas que realmente vale a pena e que dá resultados depois tanto para a equipa técnica como também para a equipa no geral. Muito bem, Sérgio. Olha, da minha parte foi um gosto ter-te aqui hoje. Vai estar também em vários programas, sempre que eu te contactar para ajudares também aqui a comentares também pelos nossos convidados no nosso programa, o Camisola 10. Foi um prazer ter-te aqui e certamente os espectadores ficaram elucidados com esta tua partilha, este teu conhecimento e esta tua informação. Sim, espero ter correspondido às expectativas e ter ajudado em várias dúvidas que as pessoas possam ter. Queria agradecer-te também mais uma vez o convite, a ti e à AW Sports. Foi um prazer estar aqui a falar contigo, uma sexta-feira à noite, falar um bocadinho sobre o futsal, sobre a análise e pronto, e desde já... Foram quase 2 horas de transmissão, É verdade. assim devagarinho. O tempo passa rápido a falar de futsal. É isso mesmo. Por isso, eu acredito que da minha parte foi muito bom e da minha parte já sabes que o que for necessário para ajudar, eu estarei sempre disponível. Camisola 10, o 10 é o número que tenho no nosso programa e são essas 10 estrelas que eu te envio pela tua participação aqui de excelência de comentários. Muito obrigado, Sérgio. Até à próxima. Obrigado, Luís. Obrigado. Até à próxima. E foi assim mais um Camisola 10 desta sexta-feira. Espero que tenha sido do vosso agrado e que vejam e partilhem e comentem depois também, mais tarde no YouTube e estará disponível já de seguida no Facebook. O meu obrigado pela vossa presença. Voltamos na próxima semana. Desejo a todos um bom fim de semana. Até lá.